E aí, galera! Jorge Nascimento aqui do Descobrindo a América, tudo bem? Óbvio. E se você está assistindo aqui esse vídeo é porque você está assistindo uma das pílulas. Chegou cansado do trabalho e está assistindo essas pílulas hoje à noite porque você não conseguiu assistir na live mesmo e a live estava comprida, não é? Então, graças ao meu amigo Brunão aí, você está assistindo essa live, essa pílula. Espero que você goste do que você veja. Não esquece de se inscrever, dar aquele like, a gente se vê aí depois da pílula, tá bom? Mas é isso. Aí você chegou aqui como estudante. E muita gente que está aqui assistindo a gente agora, tanto aqui quanto lá no Brasil, tá pensando assim, poxa, eu quero ser estudante internacional, eu sei que tenho visto, é difícil. Eles já conhecem a minha história aqui, que eu já contei para eles, já até ensino como é que faz para fazer as coisas. Mas na tua época, como é que foi para conseguir o visto lá em 2001? Não interessa pra você, palhaço. Foi tranquilo? Foi ruim? Era caro? Era burocrático? Não, como é que era? Tu lembra? Na verdade, eu fui com o meu visto de turista, né? Eu tinha 6 meses. E daí eu mudei para um visto chamado O1, que é um visto para atletas e artistas, vamos dizer assim, né? Isso. Sabia não? Porque, na verdade, a princípio eu fui realmente para estudar, mas quando eu estava lá, eu comecei a conhecer as pessoas e um monte de gente, né, eu já trabalhava como ator, já tinha quase uns 10 anos, tinha exatamente mais, tinha 11 anos já, e as pessoas falam, pô, por que você não tenta, né, por que você não, né, isso foi ainda um pouquinho antes do Santoro ir, por exemplo, né, começar a trabalhar e tal. E aí eu falei, tá bom, né? Mas daí o que precisa fazer? Também não sabia o caminho das pedras, né? Aí me explicaram, né? Você tem que ter um sponsor, você tem que ter isso especificamente para esse visto O1, né? Você tem que provar, criar uma pasta provando que você no seu país você trabalha como ator, né? Comprovar, ter cartas de recomendação, todas a original e a tradução, né? Por exemplo, as matérias também, eu tive que traduzir as matérias de jornal, de revista, E para comprovar, eles precisam ver na imigração que não é bullshit, né? Como falam nos Estados Unidos, que você é quem você diz que você é, né? Parada chata. Então, e com certeza, e tem que ter um job offer, né? Você precisa ter uma oferta de emprego. Lá pro O1. Pro O1, que a princípio eu não tinha essa oferta, mas daí tinha o irmão de uma amiga minha do Brasil, na verdade uma agente, né, de comerciais e tal, um irmão dela tinha uma produtora lá, depois eu acabei fazendo algumas locuções de comercial, algumas coisinhas para ele, enfim, daí ele falou, não, eu posso né, te dar o documento do job offer, e aí essa família americana, porque lá também em Hollywood, né, meio como o Rio, todo mundo meio que conhece alguém do show business, né, do entertainment e tal, e aí a mãe dessa família, né, a Sharon, ela falou, olha, eu tenho uma amiga minha que ela é uma agente, né, legal. E ela falou, de repente eu posso te apresentar, e enfim, daí ela me apresentou, ela gostou de mim, ela falou, não, eu vou ser sua sponsor, né? E foi assim, então, e aí eu paguei na época $5.000 para um escritório, né, que ela indicou, um escritório de advocacia, para fazer o processo de entrada, junto com né, e durou 1 ano. Eu sei que hoje em dia parece que são 3 anos o ano, né? Na minha época era 1 ano e você tinha que renovar. Mas foi legal, assim, porque na verdade daí eu comecei a fazer cheguei a fazer alguns comerciaizinhos, inclusive outro dia uma moça que mora, eu não lembro aonde que ela mora, nos Estados Unidos, ela falou que viu esse comercial que eu fiz para o McDonald's, mas era para o mercado latino, então passou acho que Univision, Televisa, né? Eu mesmo nunca vi no ar. Mas ela falou, ela mandou no Instagram, eu falei, eu estava morando lá e eu não falava inglês, eu só via TV mexicana, e eu lembro que eu vi naquela época você, ela falou, poxa, ele tá aqui, enfim. Mas foi isso, foi que bacana.
mas não tive nenhuma oportunidade que valesse a pena no sentido, quando acabou, né, o meu curso, de continuar e abrir mão da carreira no Brasil, né? Então, por exemplo, se eu tivesse tido, né, algum convite, algum seriado, algum filme, alguma coisa relevante assim, eu teria continuado, né? Mas daí também não dava para eu abrir mão do que eu já tinha construído no Brasil, né? Daí eu acabei voltando, assim. Que legal, legal pra caramba. É mesmo? Mas assim, o teu curso lá da UCLA dava direito ao tal do OPT no final do curso, que é o Work Permit para... Você já tinha o O1, né? Você já tinha o O1, então não tinha muito esse problema. Na época que você podia, era um visto que você podia trabalhar na faculdade, na universidade, né? Na UCLA. Você podia trabalhar ou no campus, ali na livraria, no museu, na cantina, você poderia trabalhar nos premises, né? Hoje tem um casal hoje que é inscrito aqui do canal, que deve estar assistindo aí, se não assistiu agora, vai assistir o gravado. Eles estão lá e a noiva dele trabalha no museu da UCLA. É mesmo, é? Estão lá estudando, ela está estudando artes cênicas, né? Sim. E ele, eu não sei se é direção ou é música, não sei. Mas eles são da área artística também, estão lá. E aí, hoje, a UCLA tem convênios para estágio, trainee, essas coisas dos alunos com os estúdios, né? Os estúdios lá da Universal, com as redes de TV. De vez em quando eles vão lá para bater palma, lá ganham os $150 a hora. Eu cheguei aí ver uns tapings, né, que eles falam, ver ser plateia em algum programa, eu cheguei a assistir lá, de curiosidade para ver como é que funciona, né? Lá em LA, enfim, tem muito estúdio, muito programa, né, sendo direto filmado, gravado, né? E uma coisa que me chama a atenção aqui, que aí volta a ligar o teu assunto lá, é essa parte do roteiro, né? Você falou que escreveu roteiros e esses roteiros estão virando os HQs hoje em dia. E aqui o mercado de roteirização é uma coisa absurda, né? Sim. Tanto que teve aí a greve, eu acho que 1 ano ou 2 anos atrás, você deve ter acompanhado, greve de roteirista. Parou, virou o caos do showbiz. Então... nos Estados Unidos, é porque não dá para a gente fazer muito uma comparação entre o mercado americano e o brasileiro, porque o americano é mundial, né? Na verdade... O mundo inteiro consome o que é produzido nos Estados Unidos, né? Mas aí realmente você tem um mercado de roteiro muito grande. Inclusive, né, quando eu voltei para cá, para o Brasil, a minha ideia era exatamente tentar vender nos Estados Unidos. Eu escrevo em inglês, né? Então, todas essas minhas histórias, eu primeiro escrevo em inglês, já tá matando a outra pergunta que eu ia fazer. Legal. Isso aí. Mas eu descobri também que não é tão fácil você distante, entendeu? Você tem que ter um agente literário nos Estados Unidos. Tudo aí é muito organizado, né? Assim, não é nada muito informal. Você tem que ter uma representação. Você pode tentar mandar, as pessoas nem recebem, porque tem toda uma questão de direito autoral, entendeu? Então tem que ser sempre pelos canais, entendeu? Então, estando no Brasil, né, eu comecei a fazer uns contatos, assim, mas eu teria que estar lá, né, realmente para... Ou depois que você tem um sucesso, né, você consegue ter um breakthrough, né, que você... Aí tudo bem, eu poderia até estar aqui e fazer a distância, mas assim, o primeiro, vamos dizer, a primeira chance, o primeiro sucesso, para você entrar no mercado... Botar o pé na porta, como eles falam aqui. Então, você tem que foot in the door. Mas eu estava trabalhando aqui, né, no Brasil, né, como ator e tudo, e daí exatamente os quadrinhos, né, foi a primeira vez que eu fui, né, escrevendo e guardando na gaveta, né, isso é o maior prazer que você tem é dividir com as pessoas, né, não adianta você fazer uma história que você acha, poxa, que legal, e ninguém lê, né, ninguém vê, né, o prazer do artista é sempre conectar, né, assim, que as pessoas leem, né? Exato. Exatamente. E aí, tudo bem? O que vocês acharam? Acharam legal? Acharam essa ideia das pílulas bacana? É isso aí. Se vocês acharam bacana e acham que deve continuar esse tipo de pílula, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, agradecendo, dando aquele suporte bacana pra gente, aquele like, se inscreve no canal e diz aí
Continua com as pílulas, não continua com as pílulas, dá ideia de vídeo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.